Neemias 1, capítulo 1, verso 1 até o verso 4. Vamos ficar de pé? Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E vamos dar só um saltinho até ao verso 11 para lermos a última frase do verso 11. Diz assim, nesse tempo eu era copeiro do rei. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. Apesar de termos lido os primeiros 4 versos do livro de Neemias, quero assumir nesta manhã que o meu objetivo não é propriamente pregar este texto em particular, que acabei de ler. A minha missão esta manhã é um pouco diferente. Quero deixar para 2 a 8 dias a tarefa de entrar no livro de Neemias no mesmo nível de profundidade e contextualização que fizemos em relação a Esdras. Portanto, hoje o sermão entrando em Neemias não é bem para entrar já no nível que temos feito para o livro de Esdras. No entanto, quero usar elementos que nós podemos encontrar nestes 4 versos que acabámos de ler para tratar de uma questão que podemos encontrar já nestes 4 versos. E essa questão que dá rumo ao sermão desta manhã é: que relação devo ter com os meus irmãos na fé? Que relação é que eu devo ter com os meus irmãos na fé? E para enquadrar melhor a pergunta, que serve de rumo para o sermão, devo dizer que, pelo facto de na semana passada não ter estado com os irmãos, nossa família estivemos a passar umas férias muito agradáveis no Alentejo, em Vila Nova de Mil Fontes, por termos estado no domingo passado noutra igreja evangélica, que não esta, que não a nossa, então fez com que, permitam-me usar esta expressão, andasse a mastigar um pouco neste assunto. Que relação é que eu devo ter com os meus irmãos na fé? Eu acredito que é fácil nós pensarmos nos nossos irmãos na fé. É fácil eu pensar nos meus irmãos na fé quando esses irmãos na fé nos quais eu estou a pensar, em grande parte refletem um percurso parecido com o meu. Há alturas até que não dá para separar completamente o amor que nós temos aos nossos irmãos da fé, que nos são próximos. Não dá para separar completamente o amor que nós temos pelos nossos irmãos na fé do amor que nós temos por nós próprios. Acredito que é quando nos damos com irmãos na fé que não estão assim tão perto de nós. Acredito que é quando nós nos damos com irmãos na fé que não são assim tão parecidos connosco. Acredito que é quando nós nos damos com irmãos na fé que não têm um percurso muito parecido connosco, que realmente nós nos apercebemos se temos mesmo irmãos na fé ou se temos apenas pessoas que servem de pretexto para nós nos amarmos a nós próprios. E é óbvio que ao dizer isto eu estou a assumir uma provocação. É uma provocação que faz parte deste sermão. Que provocação é essa? É esta. É possível pensar que eu amo pessoas que tenho como irmãos na fé apenas como um disfarce de eu amar-me a mim próprio. E eu sei que isto já traz assim um tom um bocado agreste ao sermão. Eu estava a partilhar com os irmãos no tempo de oração, antes de virmos para aqui, que eu começo a notar este padrão na minha vida. Eu não sei se ele é completamente saudável, mas geralmente, depois de eu passar uma semana de férias, o sermão que eu vou pregar a seguir é sempre um sermão muito duro. Eu não sei se é saudável ou se não é saudável, mas os irmãos têm de ser um bocadinho tolerantes comigo. Ora, este sermão é um pouco duro. Aliás, partilhava isso esta manhã com a Ruth. Não acontece muitas vezes, mas às vezes, eu graças a Deus, tenho tido, em quase 39 anos de vida, tenho tido geralmente um sono muito fácil. Mas não sei porquê, nos últimos tempos, há alturas em que o sábado à noite, às vezes tenho dificuldade em adormecer. E ontem tive alguma dificuldade em adormecer. Se calhar é do sermão que eu escolhi pregar. E eu quero assumir esta provocação. Vou voltar a repeti-la. É muito fácil eu pensar que amo o meu irmão na fé, que está próximo de mim, que é parecido comigo, que tem um percurso semelhante ao meu. Na medida em que muitas vezes eu amar uma pessoa tão parecida comigo, no fundo é amar-me a mim próprio. Na semana passada, como já partilhei convosco, nós estivemos numa igreja
que em alguns momentos cultuava de uma maneira tão diferente da nossa, aqui na Lapa, que se eu me entregasse aos meus instintos mais básicos, eu fugiria no primeiro momento que pudesse. Agora, os irmãos não comecem a pensar que a igreja foi, isso é indiferente. A verdade também é que não há muitas igrejas em Mil Fontes. Que eu saiba, há uma. E foi essa que nós fomos. Agora, eu quero que os irmãos se concentrem no fundamental. E eu quero ser justo. E não é fácil para mim ser justo. Mas eu quero ser justo. Ao dizer isto, que havia tantos aspectos no culto. Não havia tantos. Havia alguns aspectos no culto que como eram difíceis para mim identificar-me, era fácil eu querer fugir. Ao dizer isto, eu não quero relativizar diferenças no culto. E dizer, bem vistas as coisas, as diferenças não são importantes. Não. Eu creio que, e honestamente quero afirmar-vos isto, eu acho que aqueles irmãos com quem eu estive a cultuar na semana passada, eu acho mesmo que havia algumas coisas que eles faziam pior do que nós. Acho mesmo. Coisas que, a nível de culto, eles faziam pior do que nós. Mas esse não é o meu objetivo. Eu não estou cá para pregar o bem que nós fazemos as coisas. Eu não estou cá para vos dizer, sintam-se bem. Fui a uma igreja e tive saudades da nossa. Não é esse o meu objetivo na pregação. O meu objetivo, ao estabelecer a comparação entre a nossa igreja aqui na Lapa e a igreja que visitamos, não é congratular-nos por aquilo que nós fazemos supostamente melhor. O meu objetivo é outro. O meu objetivo é este. São os pontos críticos dos outros irmãos na fé, que estão longe de mim, que não são parecidos comigo. São os pontos críticos dos outros que me ajudam a perceber se tenho com eles ou não uma relação que posso estabelecer como de irmandade espiritual. O que é que eu quero dizer com isto? É fácil ser igreja com outros que me dão o reflexo positivo que eu tenho acerca de mim próprio. É fácil eu ser irmão na fé com alguém que olhe para ele e diga assim, é parecido comigo, somos mesmo bons. Ninguém afirma isto. Mas às vezes no nosso interior é isto que lá está. E nesse sentido é fácil para eu me sentir irmanado com quem me parece naturalmente meu irmão. Quem é parecido comigo. É quando os outros me dão alguma coisa completamente diferente de mim que posso saber se tenho com eles alguma coisa essencial ao ponto de, no meio de tanta diferença, partilhar com eles da mesma identidade espiritual. Vou voltar a repetir esta frase porque ela é longa. É quando os outros me dão alguma coisa completamente diferente de mim que posso saber se tenho com eles alguma coisa essencial ao ponto de, no meio de tanta diferença, partilhar com eles uma mesma identidade espiritual. E uma das coisas maravilhosas que vem de nós visitarmos outras igrejas é que o facto de podermos constatar que interessa menos aquilo que me apaixona na igreja onde me sinto em casa e interessa mais aquilo que apaixona Cristo nas várias comunidades que constituem a Igreja Universal com quem Ele vai casar. Vou voltar a repetir isto. É uma ideia longa. Quando nós visitamos outras igrejas, podemos constatar que aquilo que interessa mais, não é o facto de eu me sentir em casa na minha igreja. Não é o mais importante, o facto de eu me sentir em casa na minha igreja. Mas é o facto de Cristo estar apaixonado por uma igreja universal, presente em várias igrejas locais, que sendo tão diferentes entre si, o que conta não é eu sentir-me em casa, mas é o amor que Cristo tem por aquelas comunidades. Aqui chegado, aproveito para dizer uma coisa que se devia tornar cada vez mais óbvia para nós. Eu tenho falado neste assunto e eu sei que ele é uma luta, os irmãos vão ter de me suportar, eu vou ter de suportar os irmãos. Faz parte, vivemos em igreja assim, suportamos uns aos outros, para nos corrigirmos uns aos outros. E eu quero estabelecer isto. Uma das razões que deve tornar, e eu vou usar uma palavra que não é agradável, ok? Tenho a noção que não é agradável. Uma das razões que deve tornar obrigatória, a santificação do dia do Senhor nos domingos em que nós estamos de férias, longe de casa, visitando as igrejas evangélicas desses lugares. Os irmãos sabiam que eu ia chegar aqui. Uma das coisas que deve tornar obrigatório que nós vamos a igrejas nos sítios onde estamos a passar férias é afirmar que quando estamos apaixonados por Cristo, nós estamos apaixonados por quem Cristo está apaixonado. Quando eu estou apaixonado por Cristo, eu estou apaixonado por quem Cristo está apaixonado. E Cristo está apaixonado pela sua igreja, meus irmãos. Presente de tantas formas diferentes, em tantos lugares diferentes. Quando não me dou ao trabalho de amar o que Cristo ama, eu passo uma mensagem. Quando eu não me dou ao trabalho de amar o que Cristo ama, eu passo uma mensagem. Sabem que mensagem é essa? Eu apenas amo Cristo quando Ele me ama a mim. Quando eu não me dou ao trabalho de amar o que Cristo ama, eu passo uma mensagem, que é eu apenas amo Cristo quando Cristo me ama a mim.
Amo Cristo ao ponto de ir à igreja, à qual já pertenço e na qual me sinto valorizado. Não me peçam para ir a uma igreja onde eu não sei se tenho alguma coisa em comum com as pessoas que lá estão e onde as pessoas não me conhecem. E eu sei que estou a ser radical a colocar as coisas desta maneira. A nossa inércia em visitarmos outras igrejas quando estamos de férias tem uma explicação. Eu tenho irmãos na fé apenas na medida em que eles me asseguram que quando eu vou à igreja é essencial eu ser conhecido e sentir-me amado. Se eu não me sinto conhecido e se não me sinto amado, eu não me dou ao trabalho de ir a outra igreja. E deixa-me dizer, isto é uma coisa que nós precisamos de corrigir. Nós ensinamos os 10 mandamentos às crianças, ensinamos qual é o mandamento da santificação do dia do Senhor. Vá, força, meninos, vocês sabem também. Qual é o mandamento da santificação do dia do Senhor? Os irmãos já estão tão aflitos que nem sequer conseguem lembrar. Vá, vamos repetir. Vamos repetir os 10 mandamentos. Isto é para isto que servem repetir os meus 10 mandamentos. As férias são assim. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás imagens de semelhança. Terceiro mandamento, não invocarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, santifica o dia do Senhor. Quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Ok, qual é o mandamento que estou a falar? De santificação do dia do Senhor? Quarto mandamento. Como vamos ler no livro de Neemias, não hoje, estamos apenas a entrar, Neemias não se deu ao trabalho de reconstruir os muros de Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar onde ele era reconhecido e ele era amado. Neemias não se deu ao trabalho de ir reconstruir os muros de Jerusalém, porque em Jerusalém gostavam muito dele. Sabem uma coisa? Neemias estava onde? Estava na Babilónia, ele era copeiro, era um mordomo do rei. Jerusalém não conhecia o talento de Neemias. Onde é que eu quero chegar com isto? Jerusalém ainda não conhecia Neemias para reconhecer-lhe o valor. Se tu vais esperar que Jerusalém te ame primeiro para que depois lhe vás reconstruir os muros, tu nunca vais fazer nada por Jerusalém. Se tu vais estar à espera que Jerusalém diga Tiago, e para dizer, ok, eu vou fazer alguma coisa por vocês. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se estás à espera que o lugar te valorize para depois valorizares o lugar, esquece. Não vai acontecer nada. E eu quero enfatizar isso. Se nós vamos estar à espera que o lugar nos valorize, para nós valorizarmos o lugar, nós não vamos fazer sacrifícios. Com isto, quero explicar-me. Eu não estou a dizer que não é importante que o lugar onde nós estamos nos valorize. Eu creio que é importante o lugar onde nós estamos nos valorizar. Mas estou apenas a dizer que a ordem não é essa. Okay? Há uma ordem. É importante que no sítio onde nós estamos, é importante na igreja que nós estamos, nós sintamos que a igreja nos valorize. Eu sou favorável a isso. Mas há uma ordem, e a ordem não é essa. A relação que eu devo ter com os meus irmãos na fé não é fazer a fé depender da irmandade, mas é fazer a irmandade depender da fé. Vou voltar a repetir esta ideia. A relação que eu devo ter com os meus irmãos na fé não é fazer a fé depender da irmandade, mas é fazer a irmandade depender da fé. Eu não vou dizer que tenho a mesma fé do outro, porque o outro é muito parecido comigo. Porque isso é dizer assim, eu sinto-me irmão do outro, então posso dizer que tenho a fé dele. Sinto-me irmão do outro, posso dizer que tenho a mesma fé. Não, não é isto. Não é isto. Eu tenho a mesma fé do outro, posso dizer que ele é meu irmão. Eu tenho a mesma fé do outro, posso dizer que ele é meu irmão. Mesmo que eu olhe para ele e não veja nada em comum com ele. A ordem é desta. Por eu ter a mesma fé, eu posso ser irmão. Não é eu só vou partilhar a mesma fé quando me sinto irmão. Não é essa a ordem. Se eu esperar que a fraternidade com os meus irmãos na fé dependa de eu me sentir muito irmão deles, se eu esperar que a fraternidade com os meus irmãos na fé dependa de eu me sentir muito irmão deles, em termos de identificação pessoal, dificilmente acharei uma fé em comum com eles. Às vezes é mesmo o contrário. É quando pessoalmente eu não sinto quase nada em comum com alguém que fica mais claro que em comum nós só podemos ter mesmo a fé. Às vezes é assim que funciona. Não sei se já vos aconteceu. Às vezes é quando nós estamos com uma pessoa tão diferente de nós, mas tão diferente de nós, e que nós chegamos à conclusão, de facto, a única coisa que nos une é o Senhor Jesus, porque eu não consigo rever-me em mais nada nesta pessoa. Às vezes é mais fácil percebermos que somos irmãos na fé assim. E deixa-me eu quero ser cauteloso, mas quero dar o exemplo também a partir da semana passada. Até porque quero ser cauteloso, quero explicar aos irmãos algumas das dificuldades que eu tenho às vezes em me sentir irmanado em algumas igrejas, mas também algumas das coisas muito positivas, mais importantes que têm trazido. Ao nível emocional, que ligação é que eu sinto com uma igreja que usa imagens de PowerPoint que me parecem pirosas para acompanhar cânticos que ainda por cima estão a ser passados num playback cantado em português do Brasil?
Meus irmãos brasileiros, eu já vos vou fazer justiça, ok? Mas coloquem-se no meu lugar. Eu vou a uma igreja, e os irmãos sabem a embirração que eu tenho com PowerPoints. No dia em que eu morrer, podem dizer o objetivo da vida de Tiago era destruir PowerPoints. Ok, mas agora imagina, eu estou numa igreja onde os cânticos passam em PowerPoint, com imagens a aparecer. E eu já vou fazer justiça a isto. Mas como não há acompanhamento musical, o acompanhamento é música tirada do YouTube, cantada em português do Brasil. Bom, que vontade é que eu tenho de lá ficar, irmãos? Os irmãos conhecem. Que vontade é que eu tenho? Zero. A nível de modo, não tenho vontade. Até porque, como tenho a mania que sou reformado, tenho a mania que sou protestante e calvinista, essas coisas todas, se eu quisesse escolher imagens para ter dentro da igreja, e permitam-me dizer isto, eu sei que isto é um desabafo, e isto é uma coisa que eu quero que os irmãos percebam enquanto evangélicos. Meus irmãos, se é para ter imagens dentro de igreja, que tipo de imagens é que acham que vale a pena ter? Para isso. Se é para eu estar numa igreja evangélica e ter imagens numa igreja, para isso eu deixo a igreja evangélica e vou para a primeira capela católica romana, porque ao menos lá as imagens são bonitas. Não são com cristos de cabelo escadeado e luzes a aparecer e fotografias turísticas. Meus irmãos, percebam isto. Eu sei que esta é uma embirração minha. Sabem porque é que nós só metemos letra? Porque se nós quisermos imagens nesta igreja, a Igreja Católica é quem faz isso bem. Eu posso meter aqui uma florzinha e um versículo, mas é piroso, queridos irmãos. Para isso vamos para a Capela Sistina. Já entraram aqui na Basílica da Estrela. Se é para ter imagens na igreja, aquelas são as certas. Têm séculos, são maravilhosas. Não são os PowerPoints tirados do YouTube. Agora percebem, eu não estou aqui para pregar contra os PowerPoints do YouTube. O que eu quero dizer é, quando eu estou numa igreja que não sinto muito irmanada comigo, talvez seja mais fácil perceber que o fundamental é mesmo a fé. Quando eu estou numa igreja onde a maneira que as pessoas têm de fazer as coisas é tão agreste para o meu gosto, talvez fique mais fácil perceber que o importante é mesmo a fé. E deixem-me dizer, e isto é importante que eu diga isto, naquele culto que eu lá estive, eu sabia que aquelas pessoas eram minhas irmãs na fé. E eu não estava em posição de julgar. Eu estava em posição de partilhar a palavra com aqueles. Aquelas pessoas, Cristo está apaixonado por elas. Mesmo que elas façam coisas que eu esteticamente não gosto. Cristo está apaixonado por elas. Agora, quero explicar isto e também aproveitar o facto de termos irmãos brasileiros, explicar uma coisa que às vezes os portugueses não explicam bem aos brasileiros. Está aqui uma relação complicada que nós hoje temos com o Brasil. Aliás, eu aproveitar e dar um olá para aqueles irmãos brasileiros que depois vão ouvir este sermão, porque há muitos irmãos brasileiros que o fazem. Há aqui uma relação complicada que faz com que, das duas uma, e atenção, eu estou a simplificar muito. Ou temos igrejas que ficam muito abrasileiradas, em Portugal, que ficam muito abrasileiradas, e isso faz parte do ambiente, ou cai-se no outro extremo, em que os portugueses ficam desconfortáveis se a coisa fica muito abrasileirada. Okay? E deixem-me dizer, para perceber isto, eu acredito que, no geral, claro que isto agora depende, no geral, se nós queremos ser uma igreja a atingir portugueses, eu acredito que, no geral, a igreja ser muito abrasileirada não ajuda. É diferente quando as igrejas são étnicas, quando são de maioria brasileira, porque aí a pessoa sabe que, em grande parte, aquilo que vai encontrar é uma expressão brasileira. Agora, quando são igrejas portuguesas e elas aparecem desnecessariamente abrasileiradas, isso geralmente não ajuda a comunicar o Evangelho aos portugueses, porque dá a ideia de uma coisa que ainda é mais estrangeira do que pode ser. E permitam-me isto, eu estou a falar, isto não está escrito no sermão, mas permitam-me dizer isto. Irmãos portugueses, façam um esforço para explicar isto em amor aos irmãos brasileiros. Nós não fazemos esse esforço. E os nossos irmãos brasileiros aprendem da pior maneira, porque é sentir muitas vezes uma leve discriminação. Porque nós não somos sinceros a explicar este tipo de coisas. Okay? Agora, eu quero fazer justiça aqui, porque eu estou a dizer uma coisa que é fácil. Eu, como português, dizer assim, não fica muito bem como português estar a cantar em português do Brasil. Mas eu agora quero também fazer justiça, porque esta justiça eu creio que é mais importante. Que é, a justiça que eu quero fazer é quem está a trabalhar como escravo em lugares que só conhecemos enquanto turistas. Quero fazer justiça a quem está a trabalhar como escravo em lugares que nós portugueses só conhecemos enquanto turistas. Sabem quem é que dá anos da sua vida por igrejas que nós nem em férias visitamos? Sabem quem é que dá anos da sua vida por igrejas que nós nem em férias visitamos? Quem é que está a transpirar nos lugares onde nós nos refrescamos? Sabem? Brasileiros. Brasileiros. Na igreja onde eu estive, tinha estado um pastor brasileiro por 4 anos. E agora estava um senhor cabo-verdiano.
E eu agora quero fazer uma gestão emocional certa disto. E eu vou ser duro para os portugueses. Nós, portuguesinhos, muito sentadinhos no trono do nosso conforto urbano, não perdemos tempo com lugares destes onde ser evangélico ainda parece mais esquisito e piroso do que aqui na capital. Quem está a fazer o trabalho difícil não são os portugueses, são os brasileiros. Em sítios que nós nem em férias nos dignamos a visitar. Nós, enquanto Igreja da Lapa, enchemos o peito e dizemos assim: queremos ter uma escola teológica para formar uma nova geração de pastores portugueses. Este é um dos nossos objetivos, não está afirmado. Queremos ter uma escola teológica para formar uma nova geração de pastores portugueses. É um dos nossos objetivos. Estamos a trabalhar para o irmão Tiago Oliveira voltar e ser a pessoa que dirige esta escola. Ele está a fazer a sua formação lá nos Estados Unidos. Aliás, depois falem com a Ruth. A Ruth esteve há algum tempo nos Estados Unidos e pode-vos dizer as coisas boas que lá viveu. Nós dizemos, Igreja da Lapa, escola teológica, nova geração de pastores. E deixem-me ser duro, nós somos uns armados, nós temos muita mania. E eu reconheço que eu contribuo para esta mania. E quero corrigir isto nesta igreja. Ei, vamos aí, uma nova escola teológica, uma nova geração de pastores portugueses. Nós somos uns armados, dizemos que vamos reconstruir os muros de Jerusalém quando nem sequer suportamos ver-lhe as portas queimadas. Vamos reconstruir Jerusalém, uma nova geração de pastores, quando nós nem suportamos ver as portas queimadas de Jerusalém. Enquanto nós não sentirmos as necessidades de um país que trata mal os evangélicos, porque os próprios evangélicos se tratam mal uns aos outros, enquanto nós não percebermos as necessidades de um país que nos trata mal, porque nós nos tratamos mal uns aos outros, nós não vamos fazer coisa nenhuma por este país. Deixa-me dizer isto. Os amigos da Isabel receberam o Francisco durante uns anos lá nos Estados Unidos. Os irmãos já pensaram nisto? Para que alguém afirmasse a fé cristã nesta igreja na Lapa, foi preciso que os nossos irmãos americanos tivessem dado testemunho lá. Não fomos nós. Eu estava a conhecê-los e estava a agradecer. Não fui eu. As pessoas podem dizer, boa, a Igreja da Lapa tem mais um membro. Sabem quem é que fez o trabalho? Não fui eu. Foram os nossos irmãos nos Estados Unidos. Os nossos irmãos nos Estados Unidos vêm cá fazer o que nós não fazemos por nós próprios. Mas depois nós temos sempre muitas opiniões anti-americanas e anti-tudo. Mas eles vêm fazer aquilo que nós não fazemos. Vamos ficar a servir os copos do rei persa. Este é o título do sermão. É um título um bocado duro. Diz assim, o que queremos é copos com o rei persa. Mas sabem uma coisa? Neemias não estava a beber copos com o rei persa. Neemias era um mordomo. Ele estava a servir porque ele tinha de servir. Mas é nesse sentido que eu digo. O que nós queremos é copos com o rei persa. E deixa-me ser duro, mas eu acredito nisto. O que nós queremos é copos com o rei persa. Se os muros de Jerusalém estão a cair, não estou nem aí. Não estou nem aí. O choro, o lamento, o jejum de Neemias. Já repararam isso no versículo 4? Neemias é um exagerado. Chora, lamenta, fica sem comer. Isto para nós é uma perda de tempo. Porquê? Por causa de um povo que estava lá longe. Agora, eu sei que os irmãos podem dizer, pastor, Tiago, mas porquê que estás a trazer tanta culpa para nós? Estamos a meio de julho, tanta culpa para nós. Queridos irmãos, percebam isto. Se nós não nos sentirmos culpados diante do sofrimento dos outros, nós nunca vamos fazer nada por eles. É isto que está a acontecer na vida de Neemias. Se eu não me sentir culpado pelo sofrimento dos outros, eu nunca vou fazer nada por eles. E é óbvio que hoje tenho muita culpa para atirar para cima de nós. Tiago, lá estás tu. Estas pregações é só culpa. Claro que é culpa, porque enquanto não te sentires culpado, não vais fazer nada pelos outros. Querem apostar? Não apostamos. Mas é assim que funciona. Se eu não me sentir culpado, eu não choro, eu não lamento, eu não faço jejum. Eu preciso me sentir de alguma maneira culpado pelo que está a acontecer na vida dos outros para fazer alguma coisa por eles. Senão não vou fazer. Vamos terminar em Cristo, porque eu não quero que isto seja apenas uma... E hoje é quase uma queixa, não é? Daquelas pregações que o pastor quase que mais queixa. Vamos terminar em Cristo. O título do sermão é O que nós queremos é copos com o rei persa. E deixem-me usar esta expressão. Cristo bebeu um copo. Sabem? Cristo bebeu um copo. Sabem que copo é que foi? Qual foi o copo que Cristo bebeu? O copo da ira do Deus Pai. O que é que Jesus diz no Getsemane? Se for possível, afasta-me este copo, este cálice. O que é que estava dentro do cálice? A ira de Deus com os nossos pecados. O copo que Jesus bebeu é o copo da zanga de Deus com os nossos pecados. Jesus bebeu o copo da zanga de Deus com o meu pecado.
Cristo tomou a ira do Pai para que pudéssemos ser feitos seus filhos, sem culpa diante dele. Deixem-me dizer, eu estive a falar de culpa, mas o que eu quero terminar a dizer é que se nós nos arrependermos, Cristo já levou a nossa culpa. Ninguém tem de terminar este sermão esmagado pela culpa, porque Cristo já levou a nossa culpa. Mas para isso nós precisamos nos arrepender. Por isso nós precisamos nos abrir ao trabalho do Espírito Santo. E é óbvio que os irmãos fazem, mas o que é que isso tem a ver com a maneira como nós passamos férias? Oh, meus irmãos, tem tudo a ver. O que é que tem uma coisa a ver com outra? Tem tudo a ver. Se a nossa fé não se vir nas coisas que nós fazemos quando estamos mais relaxados, é sinal que a fé é uma coisa que é um verbo de encher. É uma coisa que eu faço quando não me custa. É óbvio que é quando nós temos uma fé que é marcada pelo facto de Jesus ter bebido o copo da ira, da zanga de Deus com o meu Pai, que muda até a maneira como eu passo férias. É óbvio que muda a maneira como eu passo férias. Se não muda a maneira como passo férias, eu não muda nada na minha vida. Se eu passo férias como se fosse um pagão, o copo da ira é uma coisa que Jesus bebeu porque quis. E não tem nada a ver com isso. É óbvio. E é por isso que eu vou voltar a pregar os sermões a favor do descanso. Se nós não mudamos a maneira como descansamos, nós não descansamos em Jesus, descansamos em nós próprios. Se eu não mudo a maneira como descanso, o que eu estou a dizer é que o descanso é uma coisa minha. Eu preciso mudar a maneira de descanso porque Jesus é o meu descanso. E se Jesus bebeu o copo da ira, isso vai mudar a maneira como eu me exponho a sofrer pelos outros também. E isso vai-se ver na maneira como eu organizo as minhas férias. E como eu me disponho a pensar, espera aí, irmãos na fé, os irmãos da fé na Lapa é fácil. Às vezes não é fácil, também nos zangamos uns com os outros. Mas aqui é fácil. Sabem porquê? Porque eu olho para os meus irmãos e digo assim, este tipo é parecido comigo. Nós somos diferentes dos outros. Pois nós não somos as igrejas que fazem aquilo, nós somos melhores. Mas o irmão precisa de ir a essas igrejas para perceber que o que interessa na igreja é o facto de Cristo estar apaixonado por essas pessoas, não é o facto de estar apaixonado por si. Você não está na igreja porque Cristo está apaixonado por si. Você está na igreja porque Cristo, estando apaixonado por si, está apaixonado por uma grande comunidade de pessoas que lhe vai estragar o céu. Vai-lhe estragar o céu. Já pensaram que quando nós tentamos viver o céu nas nossas férias, nós fazemos o anti-céu, que é tirar-nos da comunhão com os nossos irmãos. As nossas férias são um sinal que nós não percebemos nada do céu. Porque quando nós vamos para férias, nós retiramos-nos da comunhão espiritual. O céu vai ser um inferno para nós, porque vamos chegar lá e vamos ter pessoas a toda hora ao nosso lado. Eu acredito que não vai haver PowerPoints no céu, mas eu espero, é a minha oração, Senhor, não leves PowerPoints lá para cima. Mas eu vou estar no céu, onde a comunidade faz parte do paraíso, da vida eterna. Por isso é bom que eu viva aqui de acordo com essa regra. Pronto, já estou a pregar muito, já preguei mais do que queria, temos de tomar a ceia e convém que haja um bom ambiente de comunhão entre nós para o fazermos. Vou só terminar as últimas frases difíceis. Se vamos ser como o Cristo que dizemos que nos salvou, é bom que os nossos copos não sejam apenas os copos de turistas, em lugares onde tantos caminham. Sabem em direção onde? Sabem onde é que as pessoas em Sines caminham? Em direção para o que é que elas vão? Em Sines, onde nós estamos. Estavam para aí 30 pessoas naquela igreja. Sabem para onde é que a maior parte das pessoas caminha? Em Sines. Se não ouvirem o Evangelho, para onde é que caminham? Ao inferno. Portanto, nós não estamos lá para beber copos. Podemos beber copos. Mas estamos lá para perceber que, se alguma coisa Deus nos está a habilitar para fazer nesta igreja a favor deste país, e Deus nos ajuda a ser humildes, mas corajosos, se nós podemos fazer alguma coisa ajudando este país, é criando ligações com estas pessoas quando lá vamos. E para vermos a realidade. Porque nós vamos ter de enviar pessoas para estes lugares. Não têm de ser os irmãos brasileiros a fazer aquilo que devemos ser nós a fazer. E são os irmãos brasileiros que estão aqui. Agora, reparem, irmãos, eu dizia isto à Ruth, eu não aguentava um ano a viver em Sines. Porquê que o irmão do Brasil, o André, que lá esteve 4 anos, tem de aguentar? 4 anos. E eu aqui, o portuguesinho, armado em bom, não aguentava lá um ano a viver em Sines. Estou aqui na capital. Eu não vou para essas igrejas. Há muito muro para reconstruir na Jerusalém que é a Igreja de Cristo em Portugal. Há muito muro para reconstruir na Jerusalém que é a Igreja de Cristo em Portugal. Vamos fazê-lo, queridos irmãos. Vamos confessar o nosso pecado. Vamos confiar em Cristo. Vamos perceber que não podemos ser indiferentes ao sofrimento daqueles do nosso país. Que o Senhor nos ajude.